O desemprego é uma das variáveis mais importantes estudadas pela macroeconomia. Mas o que o desemprego representa e como ele é medido? A taxa de desemprego considera o número de pessoas da força de trabalho, ou seja, da população ativa de um determinado país, que estão empregadas ou desempregadas, mas à procura de emprego. A taxa exclui, portanto, todas as pessoas que estão desempregadas, mas que também não procuram emprego. Por exemplo, porque ainda estão estudando, porque simplesmente não querem trabalhar, ou porque são donos ou donas de casa, tomando conta dos filhos ou do lar. O desemprego pode ser definido em 3 diferentes tipos: desemprego friccional, desemprego estrutural e o desemprego cíclico. O desemprego friccional é aquele inevitável que ocorre por causa de mudanças na economia e na vida das pessoas. Por exemplo, alguém muda de cidade e fica temporariamente sem emprego, depois leva um tempinho até se instalar. O desemprego estrutural é aquele que se mantém no longo prazo, mesmo quando a economia se recuperou após uma recessão por razões estruturais, como por exemplo o salário mínimo e as leis trabalhistas. Por fim, o desemprego cíclico é o resultado das flutuações do PIB ao redor do PIB de pleno emprego. Assim, quando abaixa o do pleno emprego, haverá um aumento do desemprego cíclico. Portanto, o desemprego é formado por essas 3 variações, sendo que o desemprego friccional, somado ao desemprego estrutural, compõe o chamado desemprego natural. Este último é a taxa de desemprego que ocorre no PIB de pleno emprego. O desemprego pode causar diversos tipos de perdas e custos. Dado esses custos, será que o governo deve ajudar a baixar o desemprego no seu país? Se houver intervenção, quando o governo deve agir? E de que maneira ele deve agir? Todas essas perguntas devem ser pensadas com cautela, pois nem todas as políticas expansionistas são eficazes. Essa é uma discussão ampla entre os que são mais a favor de uma atitude ativista ou intervencionista versus que são mais a favor de uma atitude não intervencionista. Antes que a Grande Depressão de 1829 recaísse sobre os Estados Unidos, os economistas clássicos achavam que em tempo de recessão os preços e salários cairiam até o mercado se ajustar e todos os bens produzidos seriam vendidos e toda a mão de obra voltaria a ser empregada, ou seja, os clássicos defendiam que eventualmente a economia ia se autoajustar sem a necessidade de intervenção do governo. Porém, na época da Grande Depressão, esta autorrecuperação parecia não acontecer. Nesse contexto, o economista Keynes ofereceu um novo insight, em que ele explicava por que os mercados poderiam nem sempre se ajustar, ou pelo menos não dentro de um horizonte razoável. Segundo Keynes, não necessariamente um país é capaz de recuperar-se sozinho em épocas mais difíceis, devido a uma externalidade macroeconômica, ou seja, um problema de coordenação macroeconômica. Para explicar esse problema de coordenação, vamos pensar no seguinte cenário. Se todas as empresas no mercado exigissem contratar um funcionário a mais, o desemprego diminuiria consideravelmente e assim, tanto o produto do país como a renda da família aumentaria por conta de um aumento no nível de produção e do pagamento de salários. A produção adicional gerada seria totalmente absorvida pelo mercado consumidor. No entanto, se houver um problema de coordenação, ou seja, se as empresas não agirem conjuntamente e só uma adotar essa medida de contratação, de nada vai adiantar, pois a renda da maior parcela da população não vai aumentar. Ainda haverá muitos desempregados e o consumo não poderá absorver toda a produção adicional. Então essa única empresa que contratou tem sua produção aumentada, maior gasto com funcionários, porém nenhum benefício em troca. Segundo Keynes, é improvável que todas as empresas ajam conjuntamente, dado o tamanho amplo da economia. O governo pode resolver esse problema de coordenação macroeconômica, fazendo uma intervenção para tentar tirar a economia da recessão. Se considerarmos que o ciclo econômico possui picos e vales em função das recessões e expansões da economia, podemos notar que alguns vales são mais sutis, enquanto outros são muito profundos. O governo deve tomar cuidado, pois nem sempre é eficaz intervir nos casos de vales altos, já que posso estar estimulando uma economia que já está em recuperação por si só. No entanto,
quando os vales são muito profundos, uma intervenção pode ser necessária. O que podemos levar como lição é que o governo deve ser cauteloso em suas medidas, pois além de saber o momento certo de intervir, existem diversos caminhos e ações que ele pode seguir. Não há, portanto, uma regra pré-definida para a nossa questão. É preciso manter em mente que caso o governo opte por investir, procure certificar-se